nosso Deus, clamamos o poder do sangue do Senhor Jesus. Senhor Deus, pedimos o acesso à Tua presença. Continua conosco, Senhor, em mais esta aula. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentados. Te oferecer a minha vida, conclamar por teu sangue, ó Jesus, pra te oferecer a minha vida. E quem tiver teu sangue sobre si terá vitória, vitória em ti. E quem tiver teu sangue sobre si terá vitória, vitória em ti, Jesus. E quem tiver teu sangue sobre si terá vitória, vitória em ti, Jesus. E quem tiver teu sangue sobre si terá vitória, vitória em ti, Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. O assunto que nós vamos abordar, nós acabamos de ver. Nós vimos acerca dos dons, período de oração, vimos acerca de palavra da vida e palavra viva, e agora nós vamos ouvir sobre salvação. Há sempre, o Espírito Santo, ele é extremamente didático. Ele é extremamente didático. Quando o Senhor põe isso aqui, não é de qualquer forma essa sequência, né? Colocou oração e dons espirituais, há uma ênfase sobre aquilo que é do Espírito Santo, colocou palavra da vida e palavra viva, Jesus, o Filho, e agora salvação, que é o projeto do Pai para as nossas vidas. Então o Espírito Santo, ele pontua tudo nos seus mínimos detalhes. Passa. Pode passar. Põe tem como fechar o texto para os irmãos verem? Isso. Vamos ler juntos? O texto fala assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Somente até aí. Irmãos, o assunto de salvação e é o motivo pelo qual nos move. Tudo, a vida do crente, a vida da igreja em si, ela está alicerçada nisso. Ela está alicerçada em salvação. Toda a nossa busca, toda a nossa vida, nós vivemos em função disso. Por isso a importância de nós discorrermos, de nós aprendermos mais sobre salvação. A própria palavra salvação, o nome é Yeshua. Yeshua quer dizer salvação. O nome Jesus é uma transliteração para a nossa língua, para o português. Cristo é um título. Jesus Cristo, tá? Aí Cristo é um título. Jesus é uma transliteração. O nome dele é Yeshua, Yeshua, tanto faz. Nós não somos nativos da língua hebraica, então só para título de conhecimento. Então Yeshua é o nome dele. Aonde Jesus chegava, estava ali quem? O povo lá, Yeshua. Zaqueu.
Zaqueu, o Senhor fala com ele. Ele falou assim, ó, hoje foi conveniente e chegou salvação a esta casa. Quando Jesus entra na casa dele, vamos lá, tá todo mundo aqui, isso não é o texto bíblico, tá? Só para os irmãos entenderem aqui. Entrou na casa de Zaqueu, ninguém gostava dele. Zaqueu é um cara que cobra imposto, toma as coisas dos outros, é uma pessoa que entende-se, até que ele de certa forma era alguém que desonesto ali. Mas agora, tá todo mundo lá vendo o que? Todo mundo foi para a casa de Zaqueu. Por causa de Zaqueu? As pessoas foram para lá por quê? Por causa do cobrador de imposto. As pessoas foram para lá por causa de Yeshua. Na hora que falou, o que está havendo na casa do cobrador de imposto? Aquele camarada ruim lá. Quem é que está aí? Yeshua. Que quer dizer o quê? Salvação. Quem é que está na casa de Zaqueu agora? Salvação. Salvação. Citou título de alguém? Citou nome de rei? Não. Citou título? Não. Falou que agora naquela casa tinha salvação. Quando Jesus vai ali para poder participar de uma refeição na casa de um fariseu, tanto de gente que estava ali, até uma mulher, né? Furou aquela barreira ali, entrou lá e estava ali aos pés de Jesus. Quando aquele tanto de pessoa que estava ali por causa do fariseu, estava ali por causa da religião, estava ali por causa de Jesus, estava por causa da salvação. Então, independente do lugar, independente da pessoa, quando a salvação ela entra, tudo muda, tudo é transformado, e é transformado para melhor. A salvação, didaticamente aqui, a gente vai mostrar aqui para os irmãos o ato e o processo. O ato, a eleição e o chamado, e depois o processo depois de chamado, como isso se dá. Passa. O que é salvação? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Uma coisa muito importante, que até às vezes era interessante ter sido abordado antes, é a questão da fé. A gente fala em fé, e, irmão, você tem que ter fé, o servo ele vive da fé e por aí vai. A fé, ela não pode ser confundida com pensamento positivo, com força, não. A fé, ela não é endógena, ela não é gerada dentro de você, não. A fé, ela vem do alto. Aí, essa fé que vem do alto, o Espírito Santo, é Ele que te justifica. Não é porque você faz força, de forma alguma. Sendo, pois, justificados pela fé, sendo, pois, justificados pelo Espírito Santo, sendo, pois, justificados, nós aprendemos em Cantares. O Espírito Santo é o amor, não é isso? Não é o amor ali? Então, sendo, pois, justificados pelo amor de Deus sobre a nossa vida, temos paz com Deus. E quando é, se o Espírito Santo é que me justifica, o sangue de Jesus é que me justifica, para que eu possa ter paz com Deus, então houve um momento que nós perdemos essa paz, nós perdemos essa comunhão. No Éden, Deus cria o homem, nós somos o ápice da criação de Deus. Não são galáxias, não são planetas. Você imagina a grandiosidade, né, de uma estrutura, de um astro celeste como o Sol, por exemplo. A complexidade disso, coisa tão gigante, e você e eu, nós somos o ápice da criação de Deus. O que é que Deus criou de mais excelente dentro da obra criadora? Nós. Criou por quê? Por quê? Fomos feitos imagem e semelhança. Feitos, colocados ali
para conviver, para falar com Deus, para vivermos juntos dele, para podermos falar com ele a todo instante, o que quiséssemos. Até que houve o pecado. O pecado foi o ajuntamento de Adão com Eva. Vocês estão com dúvida. Qual foi o pecado? Desobediência. O ajuntamento, pois se a ordenança era crescei-vos e multiplicai-vos, sem ajuntamento do casal não tem. O pecado foi desobediência. Tá? Não foi comer fruto, não foi comer maçã, até porque não fala que fruto que era, não era um fruto lá. A turma, essa interpretação artística, ao longo dos séculos, cravou a imagem na cabeça das pessoas. Então, eles ouvem, por que perdeu? Por que perdeu? Por que nós perdemos isso, essa excelência? Por quê? Porque há um momento na nossa vida que a gente dá ouvido à serpente. Aí é que você perde a sua bênção. Quer ver? Nós nascemos, recebemos fôlego de vida, recebemos um espírito da parte do Senhor. Pronto, ser vivente, fôlego de Deus, nós somos seres viventes, tá? Aí você cresce. A criança, ela peca? Eu vou adiantar aqui que peca, tá? Porque ela mente. Mentir é pecado? Ela não tem consciência. Ela não tem consciência. O que nos faz afastar é a consciência do pecado, é a consciência do erro. Até porque Deus perdoa o tempo da ignorância. Mas a consciência do erro, a consciência do pior, vamos crescendo a criança ali, adolescente, tem umas coisas que ele começa a perder aquela inocência. Ele começa a perder aquela inocência. A partir daí, o pecado, ele separa, assim, ó, vem cá. Você é meu aqui. Agora você vai ser meu escravo. Porque agora você vai dar vazão à carne. Você vai dar vazão àquilo que te deixa longe de Deus. Quando o homem pecou, o Senhor vem ali, explica. Deus nunca nos enganou, nunca. Quando o Senhor nos chamou para a sua presença, o Senhor falou conosco claramente como seria a nossa vida. O Senhor nunca falou que nós não teríamos luta, nada disso. O Senhor falou que estaria conosco e que nos faria vencedores enquanto estivesse na presença dEle. Tá? Então, pecou. Até o pastor falou aqui da questão acho que o primeiro pastor falou aqui da questão de que às vezes você é chamado, você recebe ali uma orientação. Meu irmão, fique alegre por causa disso. Tem um dom de dificuldade com você, se alegre. Sabe por quê? O Espírito Santo está contando você como membro. Que a partir do dia que não tiver mais dom nenhum com você, o Espírito Santo fala assim, você não é mais membro aqui do corpo, então você não precisa ter dom com você. Então se alegre por causa disso. O Senhor chama Adão, e agora ali, na hora que o Senhor fala aquilo ali com ele mostra claramente, o pecado, a sua desobediência te arrancou da comunhão. A sua desobediência impediu que a partir de agora você tivesse um livre acesso à sua desobediência. Ele queria estar ali falando. E ele vai e lança fora. O homem lança fora a mulher. E aí ele põe querubins para guardar a porta do Éden e uma espada flamejante. Não é isso? Não põe uma espada flamejante? Agora, para você voltar para o Éden, para você voltar a falar com Deus, você teria que passar por uma espada flamejante. Acabamos de ouvir uma aula aqui sobre palavra viva, palavra da vida. Não é isso? Vamos lá. A Bíblia, ela fala assim, João, no Apocalipse, quando ele está vendo todos aqueles dons ali, aquela sequência de dons, ele fala assim, eu vi um que tinha a veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Jesus é a Palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse.
ele se cumpre, tudo se cumpre nele, profeticamente nele. A espada, ela fala de quê? A igreja sabe. A espada, ela fala da palavra. Então, para voltar a ter intimidade com Deus, você tem que passar por Jesus. A espada, o texto fala assim, ó, que a espada, ela se movia. Não tinha anjo que tinha autoridade para ir lá pegar e manusear a espada, porque a espada ela tinha vida própria. Jesus, não há quem dê ordens a ele, não há quem o direcione, quem o manuseie. Ele é o Senhor de todas as coisas, e ele é essa entrada para falar com Deus, tá? E ali, quando ele é inquirido, né, acerca do seu pecado, ele quer tirar a responsabilidade de cima dele. Ele fala assim, ó, a mulher que o Senhor me deu, a mulher que o Senhor me deu. Você sabe por que isso? É porque o pecado, ele te traz um peso que é insuportável. A dor do pecado, a dor da perda de salvação é insuportável. Então ele estava ali falando com Deus, ó, eu não posso suportar isso, eu não posso aguentar isso. Passo, próximo. Aqui, quando Deus cria o homem, antes de criar o homem, ele já havia criado um projeto de salvação para a vida do homem. Esse projeto já estava lá. Então, antes do homem saber, Deus já o havia eleito. Deus já o elegeu para salvação. E o homem não sabia disso. Agora, com o peso do pecado sobre si, o que tem que acontecer? Para reconciliar com Deus, é caríssimo. É caríssimo. Existem algumas coisas, né? Que você fala assim, ó. Eu vou comprar um bombom. Tá, R$5. É barato, cara? Tá, até depende, mas é algo que dá. Bora lá. Se você vai comprar um iate, 150 milhões, né? Você fala assim, rapaz, esse trem é muito caro. Depende para quem. Mas tem coisa que é impensável. É impensável. É incalculável. O preço da salvação, você não tem nada dessa vida que você pode comparar. Você não tem. Então, esse preço, ele foi caro, não foi para nós não. O preço foi caro para o Senhor. Que mesmo sem ter culpa, ele se colocou como ovelha muda no matadouro. E nesse texto, abre o texto. Importante que os irmãos leiam. Vamos lá. Porque Jesus morreu e ressuscitou. Esse preço, ele deveria ser pago. E aí, Deus que havia eleito o homem na eternidade, agora o preço precisa ser pago. Quem é que vai pagar? Jesus. Ele envia o seu Filho unigênito, até porque isso foi plano, isso foi projeto deles. O texto fala assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo ali estavam confabulando e preparando esse projeto. Agora era a hora da execução. Pecou, como a gente sabia, então agora vamos lá. Aí Jesus vem. Na cruz, naquele momento da cruz, em que tudo se completou, o que Jesus fala? Está consumado. Tudo se consumou nele. Ele tomou sobre si as nossas dores. O tetelestai, ele se cumpre aqui. Esse está consumado está pago. Está pago. Aquela coisa caríssima. Caríssima. Você era escravo do pecado, ele foi lá e pagou o preço do pecado. Pagou com a sua vida. E agora, quando chega para nós, cada um de nós, um momento ficou sabendo que Deus tinha um projeto que se chamava salvação e que nós já havíamos sido eleitos.
Deus nos elegeu. Então agora chega a nós uma outra parte desse projeto, que é o chamado. Esse chamado é em Cristo Jesus. Aí chega, olha, você aceitou Jesus. Não, aceitei Jesus. Eu entendi que eu fui eleito e agora eu estou sendo chamado em Cristo Jesus. Você foi eleito no Pai, chamado no Filho. Eu aceitei Jesus como meu Salvador, tá? Então agora é o seguinte, você aceitou Jesus como seu Salvador, então tem umas coisas que você tem que saber. E só quem convence o homem disso é o Espírito Santo. Jesus fala assim, eu vou para o Pai e enviarei o Consolador, o Paráclito, aquele que vai estar ao lado. Eu enviarei o Paráclito. Esse Consolador há de convencer o homem de que ele não vai adoecer mais, que ele vai ficar rico. Convence o homem de quê? Do seu pecado, do juízo e da justiça de Deus. Meu irmão, uma das primeiras coisas que quando nós aceitamos Jesus, que a gente tem que entender, é que nós somos pecadores. Aí você entendeu que você é pecador? Não, eu sou pecador. Realmente, eu sou pecador. Aí agora você entendeu juízo e justiça, você vai e se batiza. Pronto, a confissão pública de que você aceitou Jesus. É tanto que todo batismo ele é aberto propositalmente. Não tem batismo secreto, né? Os batismos eles são abertos para intencionalmente eles serem públicos. Todo mundo entra ali e está vendo que você aceitou Jesus como seu Salvador. Agora, a partir dali, você morre para o mundo e nasce para uma vida eterna. Você é nova criatura. Aí o que acontece? A lei, ela vem procurar. Olha lá, Odaí. O dia que Odaí chegou para ele, era eleito, ele não sabia. Eleito na eternidade, projeto de Deus. Há um momento que chegou o chamado para ele. Ele entendeu, confessou, falou assim, eu sou pecador. Quando ele confessa que é pecador, aí a lei fala assim, você é pecador, então vem cá. A lei ela vem para cima. Ela fala assim, então eu vou requerer, porque você tem que morrer. O homem que pecar, será que vai morrer? Certamente morrerá. Aquele que pecar, certamente morrerá. Era esse o jugo que tinha sobre a vida dele, quando ele reconheceu que era pecador. Só que quando a lei vem para chegar nele, aí está lá o Espírito Santo. Ele fala assim, não, ele já morreu. É mesmo, morreu, então deixa eu ir embora. Eu não tenho mais como alcançá-lo, porque ele morreu. Agora ele é uma nova criatura. É uma vida diferente diante do Senhor. Então agora a morte pela lei já não alcança, porque agora ele vive a graça. Ele vive isso em toda a sua plenitude. O texto aqui ainda. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Vamos lá. Quando Jesus, ele ressurge, a palavra fala assim, que nós ressurgimos com Cristo. No batismo, né, fala assim, da mesma forma que nós morremos, nós ressurgimos com Cristo. Se não é assim, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé, ela é vã. Porque a nossa fé, se não é uma ação do Espírito Santo, ela é uma fé histórica. Então ela não é uma fé salvadora. Por isso Jesus tem que morrer e ressuscitar, para com ele nós vivemos nova forma de vida. Passa. Diferença do sangue humano para o sangue. Diferença do sangue humano para o sangue que Jesus derramou. Isso aqui às vezes se confunde. Normalmente quando a gente fala da doutrina de clamor pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue que havia no corpo lá, tá? Aquele homem ali, o filho do carpinteiro, que morava ali, o Galileu, aquele indivíduo ali tinha sangue igual a gente tem. 6, 7 litros de sangue, dependendo do peso, você vai ter isso aí.
quando ele na cruz, ele derrama o sangue biológico ficou lá, né? Mas o que importa para nós e que nos alcança até hoje é o sangue de Jesus, que é o seu Espírito Santo. Sangue de Jesus é igual ao Espírito Santo, que é igual à fé. Guarde isso. Aquele sangue biológico, ele preenchia o corpo daquele homem lá e ficou lá. Aí o que a religião faz? Bora atrás do santo sudário, uma gota do sangue de... É esse tipo de coisa que a religião faz. E agora o sangue de Jesus, como o Espírito Santo, ele se estende no corpo. Que corpo? A igreja, que é o corpo de Cristo, e que atravessou os milênios e que vai nos levar até a eternidade, tá? O sangue biológico, ele ficou lá, mas o sangue de Jesus, como o Espírito Santo, ele continua através dos séculos. Passa. Quais são os sinais visíveis e invisíveis da salvação? Alguém é salvo, e aí? A partir do momento que você é salvo, o que muda? Alguns sinais que são visíveis e outros que não se pode ver. Passa. Vamos lá, os visíveis. Mas que diz: a palavra está junto de ti. Quem é a palavra? Jesus está junto de nós, através do seu Espírito Santo. Na tua boca e no teu coração está a palavra da fé. Jesus e o Espírito que pregamos. O que nós pregamos é isso, e vivemos isso. Também um dos pastores aqui anteriormente falou acerca de confissão, né? De você confessar. Isso, na época que o presbitério passou esse texto aqui pra gente, irmão, você tem que confessar. Eu falei, então tá bom, bora lá. Peguei os diáconos, reuni os diáconos, bora lá, cada um. Eu fiz a confissão primeiro, bora lá os diáconos, certinho. Depois chamamos o obreiro, os diáconos auxiliaram ali. Depois grupo de louvor, um por um. Assim, e se não confessasse? Pense, se não confessasse. Até aí, tudo bem. Quando chegou na igreja, o culto público aberto, eu falei, agora, diáconos, obreiros, nós vamos auxiliar as pessoas, nós vamos fazer a confissão. Trouxe esse texto aqui, expliquei o que era a confissão. Impressionante. Tem gente que não consegue fazer a confissão. Não consegue. Começa a tremer, a boca ali geme, ele não fala. E a gente que está na igreja, é gente batizado. Irmão, Pai do Senhor, irmão. Mas ele não confessou a Cristo, meu irmão. Primeira oportunidade que você tiver, hoje ainda, né? Agora na aula não, que não dá tempo. Mas a primeira oportunidade que tiver, faça a confissão. Que você é pecador, que você aceitou Jesus, que Jesus é o Senhor da sua vida, que agora em Cristo Jesus você é uma nova criatura. Faça a confissão, isso é muito importante, tá? Assim, esses são sinais visíveis, tá? Tá todo mundo vendo. Confissão, ela é pública. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Vamos lá. Isso aqui também é uma coisa que às vezes as pessoas elas costumam confundir muito. Por quê? Se confunde obra, né? A fé, se não tiver obra, ela é morta. A obra, então, é cesta básica, é ajudar as pessoas. Quer dizer que todo mundo agora, essa catástrofe lá no Rio Grande do Sul, todo mundo que está mandando cesta básica para lá, todo mundo que está ali cuidando, é salvo. Você precisa ser servo para se condoer da dor dos outros? Não. O ateu, ele não crê em Deus, faz doação, tem instituições, fundações que cuidam, até de forma ética, de forma benevolente. Isso dá direito à salvação? Não. Não dá. O que dá direito à salvação
essa obra aqui é essa mudança, é essa transformação de vida. Aquela pessoa que você olha para ele, o falar dele mudou, o vestir dele mudou, o comportamento dele, as pessoas ao redor viram que ele é uma nova criatura, que ele é uma pessoa transformada, que ele é uma pessoa mudada. Tudo que parte dele, as obras que partem dele, é mudança. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está na vida dele. Porque agora quem organiza é o Espírito Santo. O Espírito Santo está organizando, pondo as coisas. Há uma ordenança da parte do Senhor. A ordenança que Deus deu lá no Éden, que se perdeu, agora ela volta para o homem através do Espírito Santo. Para você ter paz com Deus, para você perseverar na presença do Senhor. Passa. Invisíveis. Tem uma definição, um conceito, quando se dá aula de dons, que o que são os dons? São as manifestações dos atos de justiça de Deus. Manifestações dos atos de justiça de Deus. Por quê? Quando lê aqui os dons, mostrava um anjo que chegava e operava assim, e fazia isso, isso e isso. O Senhor mostrou um anjo que ia até a casa. A bênção não é em função do anjo. O anjo, ele é um servo do Senhor, como nós aqui. É um espírito ministrador. Mas ele é um servo do Senhor. Estou falando de texto bíblico, tá? Ele é um servo do Senhor. A bênção é aquele que enviou. É aquele que enviou. Essa presença é por causa do Salvador. É por causa de Jesus. As coisas que são invisíveis. Você vê essa ação aqui dentro de você. Você não vê. Isso é invisível. Porque pela graça sois salvos. Não é pela obra. Não é por aquilo que está exterior. A graça, outra coisa. Graça é favor. É favor. Ponto. Tá? Por exemplo, tem gente, e isso é comum, tem pessoas, você já viu assim, que você gosta da pessoa, assim, rapaz, fulano, gente ruim, rapaz, cara complicado, você gosta da pessoa, e nem você sabe por que você gosta daquela pessoa. Eu gosto. Aquela pessoa, ela achou graça, ela achou favor diante de você. No caso da graça de Deus para conosco, é um favor que nós não merecemos. Graça é favor imerecido quando é a graça de Deus. Nós não merecemos e Ele nos ama assim mesmo. Pela graça sois salvos por meio da a fé, o Espírito Santo. E isso não vem de vós, é um dom. Esse dom aqui é Dorea, tá? Esse dom aqui não é carisma. É um dom, é um presente de Deus. A salvação é um presente. Você não fez nada para merecer e o Senhor mesmo assim, Ele nos dá. Passa. Vamos lá. Ficou claro aqui que a salvação no ato, a eleição e no chamado. Deus nos elegeu e nós fomos chamados em Cristo Jesus. Aonde foi que a gente interferiu aí? Aonde foi que a gente foi lá dar palpite? Assim, não, Deus, isso aqui tinha que ser assim. Não, nós não interferimos em nada. Aqui não tem interferência do homem. É de Deus. É de Deus, tá? O ato aqui, que é a eleição e o chamado. Isso é de Deus, não tem interferência do homem, tá? E agora é aonde entra a nossa parte. A nossa parte. Você não foi chamado? Abre o texto. Se a salvação é a operação do Espírito Santo, onde está o valor do homem? Você foi chamado. Aí você ou aceita ou rejeita. Você tem essa possibilidade. Você tem o exercício do seu livre arbítrio. Você é árbitro de você mesmo. Que coisa, hein? Deus, Senhor de todas as coisas, Ele permitiu que você fosse árbitro de você mesmo. É você que decide se você vai ser salvo ou não.
Já pensou um negócio desse? Não dá para você pôr a culpa em ninguém, não dá para pôr a culpa no marido, não dá para pôr a culpa na mulher. Não venha pôr a culpa no pastor. Esse mês agora é orientação dos pastores, né? Aí eu já ouvi muita gente falar assim: porque eu saí da igreja, o pastor vai dar conta de mim. Você sabe o que o texto fala? Ele fala assim, para você orar, para você interceder, né, que você tem que ser obediente, porque os pastores, eles velam por vós. O zelo, o cuidado dele é tão grande, como se tivesse que dar conta. Semelhantemente, o zelo é tanto, que parece até que ele tem que dar conta. Você acha que uma pessoa vai dar conta da salvação do outro? Aonde? O texto lá em Romanos, ele fala assim, porque cada um de nós vai dar conta de si mesmo, ponto. Então é você que escolhe se vai ser salvo ou não. Eu não posso escolher por você. Eu não posso escolher pela minha esposa, pelo meu filho. A gente vai orar, vai batalhar no Senhor para que você receba uma bênção. Só que essa é uma decisão sua. Você pode rejeitar ou você pode permanecer. O texto que ele estava, volta o texto ali. Vamos lá. Em Salmos, o que o salmista fala? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Quando você olha para o projeto de salvação, quando você olha para a graça, você fala assim, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Vivendo uma vida de imundície, o Senhor foi lá e falou assim, não, eu te quero. E me transformou e mudou a minha vida e preparou um lar para mim. Diante disso tudo, o que eu vou dar ao Senhor? Como é que eu vou pagar o Senhor? E o salmista mesmo, ele responde, né? Não tem pagamento, não tem. Ele fala assim, o pagamento diz o seguinte, eu vou tomar o cálice da salvação, eu vou tomar mais um presente para mim. Isso que eu não tinha merecimento algum, tomarei o cálice da salvação. O que eu vou dar? É tomar o cálice da salvação, é entregar a sua vida a Jesus. E fala assim, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Quando você confessa que Jesus é o Senhor da sua vida, você confessa pelo Espírito Santo, tá? Então, essa é a nossa parte, é receber essa porção. Passa. Existe outro nome pelo qual devamos ser salvos? Existe outro nome? Salvação, salvação, vida eterna. Você vai morar eternamente com Deus. Existe outro nome? Não. Não tem uma pessoa, um indivíduo, um líder, um indivíduo extraordinário na história pelo qual você deve ser salvo. Não tem. Não tem. O texto, ele fala ali, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, não tem dois caminhos. Aí agora nós fomos eleitos, chamados, aceitamos Jesus. E o que nós vamos fazer agora? Sair do caminho. Eu vou arrumar um outro caminho. Não, eu fui chamado em Jesus, eu vou permanecer nele. Eu vou permanecer nele. E é onde a maior parte dos nossos se perdem. É aqui. Pense dos nossos aí que não estão mais no nosso meio, que tombaram nas pelejas. Pessoas, às vezes até no momento em que estavam bem, mais excelentes espiritualmente do que nós que aqui estamos, mas se perderam no caminho. Entendeu que tinha um outro caminho, que tinha um outro rumo. Perdeu aquilo que era o governo do Espírito Santo sobre a sua vida. Entendeu que tinha um outro nome pelo qual poderia ser salvo. Um outro nome, uma outra ideologia, uma outra religião. Entendeu isso? Vamos lá.
Não, volta. Porque qualquer que fizer a vontade do meu, que está no céu, este é o meu irmã e mãe. Uma coisa que é muito importante aqui, né? Ser introduzido nessa família. Ser introduzido nessa família, tá? O texto bíblico, ele fala que Jesus veio, inclusive foi lido aqui o texto, sobre a questão do verbo que se fez carne. Foi lido o versículo 14, foi isso? O 14. No versículo 12 até antes, fala assim, ó, que Jesus veio para os seus, os israelitas, veio para eles, mas eles o rejeitou. Até aí todo mundo sabe, não sabe? Tá, tudo bem. E aí, Deus deu um poder, e o nome desse poder, desse dínamos, se chama ser feito filho de Deus. Ô irmão, mas assim, todo mundo é filho de Deus, não é não? Segundo a Bíblia, não é não. Filho de Deus é um poder, é um dínamos, dado por Deus para aqueles que o aceitaram. Você aceitou Jesus, você é filho de Deus. Você não aceitou Jesus, você é uma criatura. Você é uma criatura. Consegue entender isso? Você tem como pegar isso na Bíblia e mostrar para uma pessoa? João 12, você tem condição de falar? Ó, tá aqui, ó. Israel rejeitou, mas quem aceitou recebeu um poder, e o nome desse poder é ser filho de Deus. Isso é um poder, isso é um dínamos da parte de Deus, tá? Passa. Agora só uma breve. Ó, tudo isso aqui que a gente falou tá aqui. Fala assim, por que você não começou por aí? Porque senão não chegava na hora do almoço. Aí já tinha acabado com 10 minutos. Bora lá. Salvação como ato e processo, né? No ato, você tem a eleição de Deus. Nós somos eleitos segundo a presciência, segundo um conhecimento prévio que é de Deus, que é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Aí ele nos elegeu. Tá. Aí há um momento em que ele nos chamou. Ele nos chamou, elegeu o homem, aí chamou. Esse momento que a gente fica sabendo da nossa eleição. Recebemos um chamado. O chamado é no Filho. Até aí o ato é totalmente soberania de Deus. A partir daí é que entra cada um de nós. Ou você aceita, ou você rejeita. Se você rejeita, olha lá, aguarda. Se Jesus voltar antes, ou se você morreu antes, você não tem salvação. Se você aceita, agora você vai partir para um processo. Esse processo é em santidade através do Espírito Santo. A Bíblia, ela deixa claro assim que a salvação, ela é para todos. O que não é de todos é a fé. Isso o texto bíblico fala. A fé não é de todos. Por quê? Porque a fé é a ação do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo na sua vida. Você pode negar a fé. Você pode negar a ação do Espírito Santo e ficar com a fé histórica que não te leva para a eternidade. Então, é em santidade, exercendo o seu livre-arbítrio para a eternidade. Amém? Vamos encerrar por aqui, tocar o louvor.